Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre o impacto da nova lei de segurança e proteção de dados na saúde. Como essa lei vai afetar o dia a dia das instituições em relação à guarda de informação dos pacientes? Agora, no mês de julho de 2018, o presidente assinou a Lei de Proteção de Dados. Essa é uma lei genérica que fala de proteção de dados na internet, de uma forma geral, dados eletrônicos, mas ela tem implicações muito significativas na área da saúde. Aliás, eu diria que a área da saúde é uma das áreas que mais serão impactadas por essa lei. Por quê? Porque ela trata da proteção de dados sensíveis. E na saúde, a maioria dos dados que nós trabalhamos são dados sensíveis de pacientes. Então, essa lei tem algumas características interessantes. Então, a primeira, ela determina regras para a segurança da informação. O que é dado sensível, como é que ele deve ser guardado e como nós vamos disponibilizar esse dado. Por exemplo, a lei é muito clara em relação a dados pessoais. Não é possível nenhum tipo de compartilhamento de dados pessoais, mas as instituições podem tratar o que nós chamamos de dados anonimizados, que são dados anônimos, dados agrupados. Então, dados agrupados por idade, por faixa, por condição clínica, desde que não seja possível identificar individualmente o paciente, é possível utilizar esses dados. Mas o dado individual, ele não pode ser utilizado sem a autorização do paciente, sem a autorização do dono, da origem daquela informação. A informação é minha. A instituição só pode utilizar se eu autorizar. Uma outra questão é, como é que são utilizados os dados hoje dentro de uma instituição de saúde? Os dados têm basicamente 4 utilizações. Então, são tecnologias para acompanhamento da saúde. Os dados são produzidos para esse tipo de tecnologia. Por exemplo, são dados que são produzidos através de wearables, através de exames, e eles são utilizados para acompanhar e monitorar a minha saúde, dados de um holter, do marca-passo, por exemplo. Os dados eles também são produzidos para monitorar a saúde, que é o quê? O prontuário clínico, os exames médicos são dados para tratamento. E esse é um outro volume muito importante e atualmente é inclusive o maior volume disponibilizado nas instituições de saúde. Tende a mudar, mas hoje é o maior volume. À medida que a tecnologia for avançando, a tendência é que os dados para acompanhamento da saúde se tornem maiores do que os dados gerados para tratamento da saúde, os registros. Uma outra utilização muito importante dos dados hoje na saúde é pesquisa científica. Então os dados são agrupados, os dados são estudados para desenvolver artigos, para desenvolver teses, para desenvolver pesquisas que vão gerar novos tratamentos, novos benefícios ou identificação, novos aprendizados da saúde. E por fim, hoje nós temos uma utilização que tende a ser cada vez maior, que é a utilização dos dados médicos para treinamento de robôs. Então, cada vez mais nós vemos que os robôs de inteligência artificial estão sendo treinados para fazer diagnóstico, até para fazer cirurgias. Os equipamentos hoje, os robôs cirúrgicos estão cada vez mais inteligentes e cada vez mais potentes em relação a isso. E isso só é possível porque esses robôs são treinados com dados passados, dados históricos de um conjunto, às vezes centenas, milhares, muitas vezes milhões de casos clínicos. Então essas são as 4 principais utilizações. E o que é que a lei impacta muito fortemente? O que já se sabe que o prontuário é propriedade do paciente, agora a lei vai mais longe. Todas as informações geradas são propriedade do paciente, do dono da informação. E isso é mais amplo, porque a lei permite, inclusive, que eu, como usuário, possa chegar no hospital e solicitar correções sobre os meus dados que estão gravados lá. Se a lei permite que eu solicite correção, tem que haver uma forma da instituição me disponibilizar essa informação. E isso é muito relevante, porque hoje os dados estão guardados lá,
Mas vamos olhar isso num horizonte de 5, 10, 20 anos. A tendência é que a informação ela seja cada vez mais eletrônica e esteja disponível em meio digital. E é muito significativo para mim, como usuário, saber que tipo de informação a instituição está armazenando sobre mim e como eu quero que essa informação seja tratada. Então, se fala muito sobre a questão, hoje já se abriu uma porta na lei sobre a questão da portabilidade do dado, como a gente faz hoje com linha telefônica. Eu vou numa companhia e troco. Eu quero chegar naquele hospital e quero que ele exporte todas as informações para o hospital B, onde eu passei a me tratar, para a instituição B. E olha o potencial que isso tem. Eu começo a enxergar o potencial de empresas e organizações que vão nascer para gerir os nossos dados clínicos. E isso está cada vez... Um grande repositório mundial, um grande repositório local, um grande repositório nacional de dados clínicos e várias empresas prestando esse serviço e eu posso portar. Olha, não estou mais satisfeito com a empresa A, me dá meus dados, eu vou para a empresa B. Então, isso vai gerar uma revolução na forma como são tratados os dados clínicos hoje, os dados pessoais. Vou até estender muito mais do que clínicos os dados pessoais, porque à medida que eu estou com um wearable gerando informação, esse dado não necessariamente é clínico, mas pode ser aproveitado para avaliar meu hábito de vida como uma informação importante para um futuro diagnóstico, para uma futura prevenção, para uma futura identificação de uma possível morbidade que eu possa vir a desenvolver. E isso muda tudo. Isso muda completamente a regra do jogo. Então, nós estamos enxergando um futuro em que, já descortinado por essas regras, por essa lei, em que cada vez mais a informação da saúde, a informação que as empresas, e eu estou falando hoje especificamente das empresas de saúde, mas vale para qualquer segmento, estão guardando sobre mim e que eu vou poder portar essas empresas, inclusive entre organizações que ainda nem existem para gerir esses dados. Algumas questões importantes também são, os dados precisam ser classificados quanto à sensibilidade. Eu tenho dados que são mais sensíveis e menos sensíveis. Os dados, por exemplo, das doenças pregressas que eu tive, ou dado da minha avaliação do DNA, da minha avaliação genômica, por exemplo, ele é muito sensível porque ele pode dizer tendências que eu quero ou não que seja divulgada. Quando nós fazemos uma pesquisa genética, quando nós fazemos um mapeamento genético, pode sair informações ali que pode ser insumo, por exemplo, para empresas que não tenham tanta ética utilizarem, por exemplo, em processos de contratação para não contratar pessoas que possam desenvolver determinadas doenças, para o plano de saúde cobrar mais caro ou mais barato. Então, assim, é uma mudança completa no cenário de tratamento de informação que nós vamos enxergar nos próximos anos. E ainda bem que temos uma lei que começa a normatizar esse tipo de acesso. Outra questão é a questão do consentimento. Então, como eu falei, meu dado individual, para ser acessado, precisa do meu consentimento, precisa da minha concordância. E quem vai acessar precisa da minha concordância. Outra questão importante também é a questão da segurança. O que é que vai acontecer se, como nós vemos, eventualmente aí um hacker invadir, disponibilizar esses dados, tornar público? A responsabilidade da instituição ficou muito mais forte, ficou muito mais definida na lei agora. Então, essa questão da lei que trata da proteção de dados, ela impacta diretamente no nosso dia a dia, hoje já, mas a tendência é que nos próximos anos ela tenha uma relevância cada vez maior, inclusive no nosso sentido de cidadania. Principalmente que nós estamos vendo uma perspectiva dos equipamentos utilizados hoje já serem naturalmente integrados e gerarem informações. Imagina hoje quem tem um marca-passo, por exemplo, esse marca-passo está ligado com wireless ou com Bluetooth no seu celular e já mandando informação para a rede. Quando nós tivermos uma rede 5G, por exemplo, não vai nem passar pelo celular, ele já vai mandar informação automática, uma prótese. Tudo isso vai poder ser monitorado online. E como essas informações vão ser guardadas, tratadas e principalmente disponibilizadas, é uma questão que essa nova lei veio para regular. E o sistema de saúde vai ser muito impactado por ela. Vamos pensar, leiam a lei, entendam, avaliem, conversem com seus fornecedores sobre a questão de proteção, montem, estruturem um processo de segurança da informação dentro das organizações, porque isso no futuro próximo pode ser objeto de muitos processos e muita dor de cabeça. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esse tema, dá um like, deixa o seu comentário.
Vamos fazer com que isso vá cada vez mais longe, porque essa discussão é muito relevante para o setor de saúde hoje e principalmente para o setor de saúde que está sendo construído com as novas informações, com as novas tecnologias digitais. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.